pessoal de Capricórnio, a gente tá começando mais uma leitura aqui. Essa daqui vai ser pro ano de 2026. A gente vai dividir a leitura em trimestres, tá? Então vai ser trimestre número 1, 2, 3, 4. E depois a gente vai fazer uma leitura geral, um apanhado do ano pra falar sobre os temas principais, tá? E como que a narrativa se amarra aí completamente, como uma só. Gente, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, por favor, deixa um comentário aqui falando o que mais que vocês gostariam de ver, se tem algum tema que eu nunca tratei em algum dos vídeos gerais que eu tenho lá no canal, que vocês gostariam que eu tratasse pra vocês poderem ter uma direção do tarô, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Também deixa um like pra eu saber que esses vídeos aqui estão sendo apreciados por vocês, se vocês gostam desse formato. E também vão lá e me sigam, porque é um jeito de vocês contribuírem com a energia da leitura, tá bom, pessoal? Isso ajuda muito. Obrigado mesmo, já agradeço desde já. Então, pessoal, vamos perguntar aqui pro tarô. Opa, o que a gente tem pra 2026 pro signo de Capricórnio? Aliás, parabéns, viu, gente? Eu tô aqui gravando no comecinho de janeiro, dia 1º. Eu sei que é a época de vocês. Vamos tentar fazer o máximo dela, viu, pessoal? Eu espero que seja um ano bom pra nós todos aí, que essa mensagem nos ajude aí a achar um horizonte. E também, pessoal, assistam pra sua lua, pro seu ascendente, tá? E pra outros planetas que vocês tenham interesse. Olha, um helicóptero. Vocês vão viajar esse ano, Capricórnio? Tem uns capricornianos, umas capricornianas que vão conhecer umas viagens aí um pouquinho mais chiques, eu diria, pessoal. Eu tomo posse, amém. Vamos lá, gente. O que vai sair aqui pra 2026? Primeira carta pra Capricórnio, por favor, right away. Vou puxar. Rainha de Copas. Então era por isso que não tava saindo. Vocês estão meio silenciosinhos, estão um pouquinho nos sentimentos de vocês, avaliando o que vocês querem da vida de vocês. Estão aí no cantinho de vocês só sentindo sentimentos, né, Capricórnio, como a gente às vezes faz, né? Temos aqui vocês analisando o passado. O que aconteceu, Capricórnio? A Imperatriz, tá? Vocês estão pensando na vida financeira de vocês, vocês estão pensando no amor, vocês estão pensando na estabilidade, enfim, no longo prazo, e em como a vida de vocês é satisfatória ou não. Tem algumas cartas virando, mas são muitas, tá? Virou uma aqui na superfície o 2 de ouros, eu tô vendo que vocês estão mesmo focados na vida financeira de vocês, mas existe uma tristeza associada com isso, um pouco com essa rainha de copas aqui. Ou existe vocês buscando uma certa satisfação que não tá ali. Opa, aqui o 8 de espadas querendo virar. Existe uma ansiedade aqui no coração de vocês, Capricórnio, sobre essa abundância se manifestar. Vocês sentem essa abundância, vocês não estão mal, porque a Rainha de Copas e a Imperatriz aqui me indicam muita abundância mesmo, tá? A coisa tá tranquila pra vocês, vocês estão em terra firme. No entanto, vocês estão perdidos num sentimento muito ruim na cabeça de vocês. É isso, né, gente? A gente é ansiosa pra caramba quando as coisas não estão saindo como a gente quer, principalmente com dinheiro, né? A gente fica aí meio mexida, né? A gente não gosta. Então, capricornianes, vocês precisam olhar um pouquinho mais pra essa ansiedade de vocês e não ficar sentindo ela, tá? A Rainha de Copas tá falando aqui pra gente colocar em perspectiva que as nossas emoções, apesar delas serem válidas, porque as situações que a gente passa, elas são difíceis e quando mexe com a nossa estabilidade a longo prazo, a gente fica maluco mesmo. Maluco no sentido de que a gente internaliza, viu, gente? E vocês acabam não vendo que vocês construíram todo um castelo do terror na cabeça de vocês, aqui que eu tô vendo nessa carta, e que vocês estão se deixando levar por uma água superficial. Eu tô sentindo aqui, tá vindo essa mensagem pra mim. Esse rio aqui é um rio, tanto na Rainha de Copas, quanto esse que passa aos pés do 8 aqui. Ele é um rio que também flui pela Imperatriz e ele vem da sacerdotisa. Ele é um rio que vem da lua, do nosso corpo. Vocês não estão mergulhando no mais profundo de vocês, Capricórnio, pra vocês enxergarem aquilo que realmente deixa vocês ansiosos, ansiosas. Que é a mente de vocês traumatizada. Vocês precisam integrar no corpo de vocês essa mensagem de que vocês estão seguros. A gente tem aqui essa Rainha de Copas com essa Imperatriz, falando que vocês têm como manifestar abundância à volta de vocês, ela está garantida, tá? Amor na vida de vocês, eu diria que vocês têm, mas existe ainda muitos medos, existe falta de confiança, insegurança para muitas pessoas, né? Vamos abrindo as próximas cartas, gente, do segundo trimestre, mas o primeiro tem uma energia um pouco reservada, tá? Onde vocês estão muito focados em fazer dinheiro, muito focados com ansiedade, e não deveria, em uma situação financeira que talvez não seja ideal, mas também não tá longe de ser o horror que vocês estão imaginando, viu, Capricórnio? Tá longe.
Acreditem no que eu tô falando, o tarot tá mostrando, tá? Com essa Imperatriz. Eu sei que pode ser difícil de acreditar pra alguns de vocês, que eu conheço uns capricornianinhos aí que também estão passando umas coisas. E eu falo pra eles, tanto quanto pra todos vocês, que essa Imperatriz aqui não é um mau agouro, nem a Rainha de Copas. Elas são as duas muito férteis e tá só exigindo de vocês aqui um pouquinho de autoanálise, viu? Então vamos voltar pra terapia, vocês que não estão mais, capricornianas, capricornianos. Vamos voltar pra terapia? Pois é, porque senão vocês vão ter que esperar mais um ano aí passar com vocês na inércia aí dos sentimentos de vocês. E não é isso que queremos. A gente tem aqui o julgamento começando o segundo trimestre, pra gente seguir um pouco com a leitura e depois voltar. No segundo trimestre, a gente tem o julgamento falando que vocês tomam uma atitude, uma decisão, ou a vida toma por vocês. De qualquer maneira, as coisas precisam seguir em frente. A gente tem algo acontecendo que tá no âmbito financeiro mesmo. É muito positivo, mas exige um esforço de vocês, uma coragem de tomar uma decisão um pouco ousada, tá? Eu tô sentindo aqui. Por quê? Vocês estão morrendo de medo dessa decisão e vocês não querem tomar ela, vocês não querem decidir isso por vocês, né? Pode ser um salto de fé em relação aí pra uma vaga de emprego que vai exigir um pouco mais de você, que vai te dar um pouco mais de autonomia e autoridade, mas existe uma situação terminando na vida de vocês que traz um novo ciclo pessoal, onde vocês têm que aprender a entender quem vocês são nesse novo ciclo, entender os gatilhos que vocês têm que são novos pra vocês que estão aparecendo e que vocês precisam aprender a domar pra conseguir manter uma estabilidade. É como se no trabalho de vocês estivessem sendo muito notados também, vocês estivessem fazendo muita diferença, mas ao mesmo tempo vocês estivessem batalhando internamente com objetivos. O que eu realmente quero? Qual que é a minha real meta aqui dentro desse lugar, dessa empresa, desse nicho que eu trabalho, né? E vocês já construíram muito dentro disso. Vocês têm uma capacidade incrível, vocês têm uma sabedoria incrível de como lidar com as coisas dentro do nicho que vocês trabalham. Só que existe um ciclo acabando aqui, vocês precisam usar toda essa sabedoria, essa base que vocês têm pra realmente dominar aqui essa situação que tá mudando aqui no segundo trimestre. A gente vai pegar mais explicações aqui, a coisa vai se progredindo na leitura e a gente vai esclarecendo. Porém, eu tô vendo aqui que vocês construíram realmente algo de anos, ou então com muito esforço, que ainda precisa ser mais lapidado. E agora é o momento onde uma fase desse plano acaba e outra se inicia. Tá. Para muitas pessoas aqui, existe uma necessidade de evoluir nas finanças aqui, na carreira, no trabalho. E essa evolução, ela não acontece sem algum tipo de esforço muito grande da sua parte, Capricórnio. E esse esforço grande da sua parte, ele não requer que você, às vezes, mude de carreira ou mude... Mas ele requer que você assuma papéis novos, tá? E papéis que são de maior responsabilidade. Que você assuma pra si, por exemplo, o papel de um líder quando é necessário, mesmo que você ainda não tenha um cargo. Que você coloque sobre você o jugo da responsabilidade de fazer certas mudanças acontecerem à sua volta, Capricórnio. E, na verdade, é esse o chamado que a vida vai te dar. Vai ter um anúncio pra você que vai ser feito, que vai fazer assim... eu posso escolher ir por esse caminho ou me manter no que eu já tenho aqui no longo prazo. No entanto, me manter no que eu já tenho vai me trazer um certo desconforto, ou pode ser que eu precise tomar uma decisão sobre mudar de postura dentro disso aqui, né? Ou eu aceito onde eu estou e fico feliz nessa estabilidade, ou eu realmente tento ir além, né? E é um ir além aqui que é positivo. Eu não tô vendo vocês debatendo isso na cabeça de vocês como algo negativo. Eu vejo duas opções que são boas, que são satisfatórias, mas que ao mesmo tempo se colocam aí de uma maneira a ameaçar um pouco uma estabilidade que você achou que você estava recuperando no final do primeiro trimestre, entende? E aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vocês vão optar, eu tô vendo aqui, por se explorarem mais e controlarem essa fera interna de vocês, do medo, né? E transformá-la em curiosidade e também essa energia de manifestação mesmo, essa energia de abundância e de eu consigo fazer aquilo que eu coloco a minha mente completamente, devoto a minha mente a realizar, Capricórnio. Vocês estão com uma energia muito poderosa no segundo trimestre, só que as circunstâncias também estão poderosamente desafiando vocês aqui a tomarem algumas atitudes que vocês talvez quisessem esperar um pouquinho mais pra tomar. Mas vocês conseguem, vocês estão preparadas pra isso, viu, pessoal? Vamos lá. Terceiro trimestre. Eu sinto que pra Capricórnio no terceiro trimestre a gente tem algumas situações se arrastando dessa situação aqui do julgamento da força.
aonde você... Opa, a gente virou aqui mais 2 cartas. Aonde vocês precisam realmente continuar com alguma ação que vocês tomaram, mas adaptar um pouquinho as emoções e expectativas de vocês, viu, Capricórnio? Porque assim, o medo que vocês sentiam aqui, ele era totalmente válido, e o segundo trimestre, ele serviu muito pra gente poder entender que a gente não pode se limitar, mesmo em face dessas dificuldades que a gente vai passar, que não são dificuldades necessariamente financeiras, tá, pessoal? No terceiro trimestre. Eu vejo aqui, em questão de dificuldade, eu não consegui executar exatamente a ideia que eu estava querendo. A minha atitude, ela precisa ser revista, ela precisa ser redesenhada, mas eu faço isso com facilidade. O Cavaleiro de Copas, essa armadura que ele usa, o capacete dele ter essas asas, mostram que ele tem uma facilidade de navegar esses sentimentos difíceis que essa carta aqui representa, do 5 de espadas, né? E ele também mostra para algumas pessoas que alguma relação pode... Alguma pessoa em quem você estava interessada, alguma pessoa com quem você estava se relacionando, alguma pessoa com quem você tentou alguma coisa, Capricórnio, ou que estava tentando algo com você, é cortada da sua vida, ou existe um bloqueio aqui, uma rejeição, tá? Uma recusa. Pra quem tá solteiro e tava cortejando alguém, esse cortejamento acaba aqui no terceiro trimestre. Infelizmente, a coisa não vai mais pra frente. Pode nem ser uma pessoa que você tá de olho agora, tá? Ela pode surgir depois, pode surgir aqui no segundo trimestre, pode ser que ela surja até mesmo nesse terceiro trimestre, seja uma situação isolada aqui, tá bom, pessoal? Mas, de qualquer maneira, se esse for o seu cenário a se concretizar, não fique insistindo muito na emoção de que foi recusada, viu, pessoal? Porque isso só vai fazer a sua mente devagar e fazer você perder o foco desse longo prazo aqui. Que esse 2 de paus tá falando pra você continuar fazendo. Inclusive, essa parte aqui do terceiro trimestre, ela é até boa, positiva, porque vocês, capricornianos, vocês... Às vezes, pra se sentirem confortáveis, vocês mergulham nos vícios de vocês um pouco de cabeça demais, tá? E os vícios de vocês podem ser emocionais, não precisam ser só vícios em bebida, como são pra alguns aqui, tá? Podem ser vícios como procrastinação demais, ignorar um certo tipo de trabalho que era necessário, estar com certas pessoas em certos ambientes que não são favoráveis para os seus planos a longo prazo. Exemplo, eu saio pra beber toda noite, meus amigos me chamam e eles não querem que eu diga não. Pois é, mas e o dinheiro todo que você gasta com isso, né? E o dinheiro que você precisava economizar ou que você precisava dedicar para outras coisas? E o tempo que você tinha que dedicar para o teu trabalho e para aquilo que você estava construindo junto com o teu trabalho, que você dedica para coisas supérfluas, porque você quer se de um prazer momentâneo, porque a sua vida tá um pouco pesada. Capricórnio, eu te conheço. Eu te conheço, Capricórnio. Então você presta atenção, porque no terceiro trimestre você vai ser desafiado a ter um pouquinho mais de maleabilidade nas tuas emoções e aceitar o processo da morte como ele é, nessas circunstâncias rápidas e bobas. Porque isso aqui é bobo. O 5 de espadas, ele não é necessariamente uma grande discussão, uma grande batalha. Ele é farpas trocadas sem muita consequência, muitas vezes. Como eu tô vendo que é aqui junto com esse Cavaleiro de Copas, tá, pessoal? Farpas trocadas sem consequência. O terceiro trimestre, ele vai ser uma dificuldade aí de talvez se conectar emocionalmente com algumas pessoas que não estão em alinhamento com os seus planos futuros, tá? Vamos pensar aqui então sobre o quarto trimestre, porque daí a gente já amarra a leitura toda e já passa uma mensagem mais coesa aqui sobre o ano todo. Porque já tá começando a me formar uma imagem aqui geral e eu quero ver o que o quarto trimestre tem reservado aí pra gente. Eu sinto coisas boas porque parece que lá pro meio do ano, pro final, eu digo setembro, vocês já têm uma visão de como o futuro tá vindo pra vocês a galope. E vocês já estão preparados pra receber, já estão até de uma linha pronta. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem um tempo pra chegar em vocês, tá? 2 de copas saindo aqui no finalzinho da leitura pra vocês do ano. Gosto disso, gosto muito disso. 2, 2. Vocês estão passando por algumas coisas aqui que exigem uma adaptabilidade, mas vocês conseguem, Capricórnio. 10 de paus. Rainha de ouros. Pois bem, Rainha de ouros é boa pra vocês. Fundo do deck. Ai, Deus. Fundo do deck, 4 de ouros. Essa carta do 4 de ouros, ela representa o meio do signo de Capricórnio nos decanatos, né? Ela fala sobre o signo de vocês. E vamos falar um pouquinho sobre o diabo. Vamos falar um pouquinho sobre o diabo. Por quê? Ele não tá aqui na leitura, porém eu sinto a energia dele aqui. Eu sinto a energia dele em vocês,
nessa leitura, Capricórnio. Não estou falando que vocês estão encapetados, tá, galera? Isso não é o que eu quis dizer, eu não estou falando diabo num sentido cristão, não só. Eu tô falando do diabo num sentido um pouquinho mais filosófico aqui, né? Que são os nossos vícios enquanto ser humano, porque a gente tá pegado com o medo, com o trauma, com o abandono, a rejeição. E esses sentimentos negativos que a gente tão comumente associa com essa energia diabólica, eles fazem a gente ficar preso em certas coisas, como esse 8 de espadas, como essa rainha de copas que, apesar de abundante, ela tá muito presa nas emoções negativas dela e ela não consegue olhar pra abundância que tá bem na frente dela. É como se ela quase não visse essa imperatriz porque ela tá muito focada nessa taça. E o 4 de ouros é vocês não desapegando dessa energia que vocês se apegaram, Capricórnio, entendeu? Vocês querem fingir uma coisa que vocês não são. Não fingir uma coisa que vocês não são, é mais uma ilusão na cabeça de vocês mesmos, de falar assim, ah não, eu tenho o suficiente, ah não, a coisa vai dar certo assim se eu só ficar aqui, nesse lugar, nessa empresa, nessa casa, nessa cidade, nesse trabalho aqui, nesse freelance, fazendo essas coisas nesse método. E nunca dá certo, nunca sai do lugar, nunca evolui. Para algumas pessoas pode até gerar uma rendinha. Vamos supor que você é um comerciante, você tem o mesmo salário há anos e nunca aumenta. Isso não é o ideal de uma empresa. Empresas que ficam assim sem aumentar lucro durante anos quebram na primeira crise econômica. Então, galera, vocês precisam tomar um pouquinho de atitude aí. O 4, apesar de parecer estável, porque, veja, muita pedra, muita estabilidade, apesar dele parecer estável, é tudo ilusão. Tem uma névoa em torno dele aqui, se vocês repararem bem nessa carta aqui. Vou até aproximar um pouco. É ilusório. O que tem na cabeça dele é uma materialidade pura. Assim, só materialidade. Ele não pensa sobre o espírito, o coração dele tomado por materialidade, o topo da mente dele tomado por materialidade. E olha embaixo dele quem que tá? O Cavaleiro de Paus, que é tomado por impulsividade, sem propósito muitas vezes, galera. Então, assim, vocês não podem querer se manter em situações só porque elas são estáveis aparentemente, só porque vocês já estão acostumados. Isso é o diabo e a energia diabólica de Capricórnio, porque a gente é representado pela carta do diabo no tarô. É por isso que eu tô me referindo a isso dessa maneira. Quando eu falo diabo, eu quero dizer o lado mais sombra de Capricórnio mesmo, que também pode ser uma energia bem alta quando a gente fala de domínio da matéria, mas nesse caso aqui, tá falando que a gente precisa aprender a dominar essa matéria. A força é essa mulher dominando um leão. Os nossos instintos mais baixos sendo dominados pela nossa consciência. Mas não de uma maneira dominadora, é uma mulher por isso, gente. É uma mulher por isso. Olha a paixão aqui envolvendo as plantas aqui, essas roseiras, né, envolvendo os pescoços, a cintura dela, o pescoço do leão, a cabeça dela. Então, assim, é uma paixão que vem do divino, do espírito, que envolve os dois, que tem um potencial de criação infinito, mas que tá dizendo aqui que a gente precisa realmente se conectar com as nossas emoções de uma maneira mais gentil. Ela coloca a mão na boca do leão e o leão não a morde. Vocês veem? É uma besta feroz. Ela é um ser humano, mas ela não é um homem, que seria um pouco mais feroz nessa amostra aqui. Mas é por isso, a gente precisa ser gentil com a nossa besta interna e ela vai ser gentil com a gente em troca, pessoal. Vocês precisam abrir a cabeça para isso, para a abundância que é gerada a partir da abertura de vocês pro novo, para aquilo que vocês ainda não experimentaram, para a excitação de se jogar em alguma coisa que vocês ainda não tinham noção de que era possível para vocês, para saírem desse 8 aqui, para vocês entrarem mais em contato com uma emoção mais profunda de vocês e abrirem um pouquinho isso daqui. Talvez vocês tenham que se irritar um pouco. Talvez vocês tenham que tomar algumas atitudes impulsivas para isso e depois baterem com a cara no muro para entenderem. Mas vocês vão entender. E esse 5 de espadas está garantindo isso no terceiro trimestre, tá, Capricórnio? Esse final aqui do ano ele é muito positivo. Para quem tá num relacionamento a longo prazo, a gente vê dificuldades nesse relacionamento, com certeza. Alguns de vocês talvez se separem por um período durante esse ano. A gente vê aqui muitas mulheres sozinhas nessas leituras aqui e alguns julgamentos, algumas coisas que são perspectivas muito duras. No entanto, vai chegando mais pro final do ano, vocês vão amolecendo e o coração de vocês vai ficando mais aquoso. E eu vejo um relacionamento no final do ano que acalenta vocês e que faz vocês sentirem conforto aqui. Então, pra quem já tá num relacionamento a longo prazo, essas dificuldades são superadas pelo casal ao longo do ano. Dificuldades maiores sendo expressas aí no terceiro trimestre, tá, pessoal? Por uma divergência aí de ideais, uma divergência de ideias que não tem muito propósito de ser, é só porque vocês dois precisam arrumar o que fazer, ou realmente ter aí um foco em si um pouquinho, ou então realmente só conversarem, tá? Pra poderem estabelecerem, olha,
as nossas expectativas eram uma e aí estamos vendo outra. Qual que é a letra? E aí vocês conversam, ficam na mesma página, a coisa segue em frente. Eu não tô dando muita ênfase pra isso, porque realmente são conversas que não são construtivas se vocês explorarem muitos sentimentos que estão vindo só por palavras bobas trocadas e mal entendidos, entende? Não tem aqui uma malícia por trás de uma atitude, não tem uma toxicidade intencional. A gente tá falando aqui de bobeira mesmo, gente. Bobeira porque esse Cavaleiro de Copas aqui, ele é muito fluido com as emoções dele. Eu não tô vendo uma manipulação aqui, sabe? Eu tô vendo realmente, eu tô sentindo com isso daqui que vocês só não conseguem abrir mão de algumas perspectivas e isso faz vocês baterem cabeça no terceiro trimestre se vocês estão em relações. Questão de trabalho, eu vejo que vocês estão muito insatisfeitos no trabalho que vocês estão, Capricórnio. Vocês precisam aprender a seguir em frente quando é a hora. E muitos de vocês sabem fazer isso, mas fica naquelas, né? Eu tô cansado, eu quero chegar em algum resultado a longo prazo, eu não vejo muito como isso vai acontecer, mas eu sinto que eu preciso ainda me manter aqui por mais um tempo, porque a coisa tá estável. E é assim que alguns de vocês finalizam o ano, tá? Olhando para as escolhas financeiras de vocês e estando confortáveis com elas, mas ao mesmo tempo numa rotina que pode ser um pouco cansativa para vocês, tá? O ano termina com vocês trabalhando muito para alcançar esse objetivo e vocês alcançam. Tá vendo esse 2 de paus aqui? O 10 é a solução, o 10 é vocês realmente chegando lá, mas exige um sacrifício de vocês. Exige realmente vocês deixando aí para trás um certo nível de responsabilidade com outras coisas que vocês tinham como certas, que vocês eram muito apegados. E isso pesa para vocês, não porque vocês estão pesados seguindo em frente com as circunstâncias que vêm, mas porque pesa emocionalmente, pesa no corpo de vocês, o quanto vocês se cansaram pra passar por esse processo, viu, Capricórnio? E ó, pra alguns de vocês realmente é viagem, viu, gente? O que é isso? Tanto de avião passando na leitura de vocês. É a segunda vez já, eu acho, né? Uma vez aconteceu no começo aqui dessa leitura. Então, Capricórnio, vocês acabam esse ano aqui com muitas lições de quem bateu bem a cabeça pra aprender, mas ao mesmo tempo muito mais cientes do caminho que vocês estão trilhando, tá, galera? A leitura de vocês combina bastante com a leitura de Virgem também. Vocês deviam dar uma olhadinha se vocês tiverem algum posicionamento no mapa de vocês que corresponde, tá? O signo de Virgem. Ou se vocês têm aí Virgem como sendo um signo importante no ano de vocês por alguma questão. Ou Mercúrio, tá bom? Como regente do ano. Então, pessoal, eu vou deixar a leitura de Capricórnio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, por favor, deixe o seu like. Comenta aqui o que vocês acharam. Por favor, isso ajuda muito a gente a crescer aqui no canal. Já se inscreve também para vocês não perderem mais atualizações, porque eu tô sempre postando vídeo. E esses vídeos têm muitas temáticas para vocês poderem tratar aqui com o tarô os mais variados assuntos na vida de vocês, tá? E terem mais aprofundamento. Se vocês quiserem, no entanto, uma coisa sobre essa leitura aqui mais aprofundada, eu também faço leituras particulares. Vocês querem saber mais sobre essa viagem que aparentemente vocês vão fazer em algum momento próximo aí do ano que vem? Vem falar comigo. E é viagem mesmo, viu, gente? Esse 2 também significa isso. Eu não falei brincando, não. Esse cavaleiro pode ser no terceiro trimestre, inclusive. Mas no segundo trimestre vocês ficam sabendo. E é isso. Isso é pra vocês que ficaram aqui até o finalzinho da leitura e não pararam o vídeo quando eu comecei a falar que eu ia deixar ela por aqui, tá? Treat pra vocês. Mas é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Me chamem pra leituras particulares pelo Instagram ou pelo TikTok no @taroráculo. E a gente vai se falando. Até uma próxima. Tchau, tchau.